Concurso do ICMS Minas, Cefaz Minas, Cef Minas, o concurso de auditor da Receita Estadual, vamos botar assim, de Minas Gerais, edital publicado anteontem, dia 1º de julho, estou gravando esse vídeo no dia 3, e neste vídeo aqui a gente vai fazer uma análise tanto das informações básicas do edital, quanto de coisas mais interessantes, analisando pontuação, tamanho de cada matéria, o que é mais interessante, o mais importante, o que não tem tanta importância e é grande, não tem um bom custo-benefício, enfim. Vamos destrinchar esse edital e trazer dicas de estudo e de preparação para você, ok? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal, que é muito mais legal do que estadual, e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, brincadeiras à parte, é um excelente cargo para morar num excelente estado e para ganhar um excelente salário. Ok? São 5 meses daqui até a prova, 5 meses e meio quase, né, da publicação do edital até a prova, que está marcada para o dia 11 de dezembro, na prova objetiva. E a gente vai ter data diferente para a discursiva. Significa que, por enquanto, você vai focar e se preocupar só na objetiva, realmente deixar a discursiva para depois. Não vou nem falar de discursiva nesse vídeo aqui, ok? A banca é a famigerada FGV, muitos concursos aí recentemente, uma banca muito difícil, com a cobrança muito forte, pesada, mas você vai ter que encarar, e a gente está tendo vários concursos da área fiscal nessa banca também. Então, vamos embora, vamos para cima. Eu vou falar especificamente do cargo de auditoria e fiscalização, ok? Não vou falar nem de TI, nem de tributação. Tributação é uma ênfase em direito, TI, não sei nem se é de comer ou de beber, mas auditoria e fiscalização, aí sim, é a minha área, a gente vai conversar sobre isso, ok? E as provas, de acordo com o edital, serão somente em Belo Horizonte, tá? A prova objetiva foi dividida em duas, P1 e P2. A P1 tem matérias mais simples, a gente vai analisar em seguida, mais simples assim, mais comuns, e a P2 é aquela de matérias mais pesadas, mais específicas da área fiscal, ok? A P1 vai valer 80 pontos, ela tem 80 questões de peso 1, e a P2 vai valer 100 pontos. Vale pouca coisa a mais do que a P1, né? Bastante questionável isso, mas são 50 questões peso 2, então cada questão que você erra são 2 pontos que você deixa de ganhar, e isso aí pode ser fatal. Ou seja, você tem que estar muito bem. Além disso, a gente vai ter um mínimo de 60%. Aí você pensa, pô, mas alguém seria aprovado num concurso fazendo menos de 60%? Gente, a banca é FGV, a gente não duvida de nada nessa vida, né? De toda forma, você tem que tomar cuidado com essa questão da pontuação mínima, mas se você não fizer 60%, a chance de você passar realmente é muito pequena. Na prova P1, o mínimo é 40% e você vai ter que focar em tudo isso. Vai ter que fazer pelo menos 40%, mas se você não chegar perto disso, se você estiver mais ou menos nessa área aí, você não vai conseguir ser aprovado nesse concurso. Como eu falei, são 80 pontos na P1, 100 na P2, totalizando 180. Tem que estar bem nas duas, tem que estar bem em todas. Claro, algumas matérias são maiores, algumas matérias são mais difíceis, algumas matérias têm um custo-benefício melhor. Vamos tratar disso aqui nesse vídeo, mas o ideal, claro, é você se preparar com antecedência, você já está bem na maioria das matérias, mas a gente vai tratar aqui sempre dos desesperados, que eu conheço vocês, eu sei que vocês estão sempre querendo achar um atalho. Bom, o mínimo das objetivas é não zerar nenhuma matéria. Beleza? Simplesmente você não pode deixar de acertar nenhuma questão. É FGV, se você acertar ganha um ponto, se você errar não ganha nem perde. Então, assim, teoricamente, se você chutar tudo na mesma letra, você tem 20% de chance de acertar cada uma, mas você não vai querer contar com a sorte desse jeito. Outra coisa interessante é que a objetiva vale 180 pontos e a discursiva vale 80, gente. Pensando na galera colocada, razoavelmente colocada para a segunda fase desse concurso, você vai ter gente ali com talvez 140 pontos, vamos botar assim. Com essa pontuação, presta atenção, a discursiva vale mais do que 50% disso. Então a discursiva vale muita coisa e você vai ter muito tempo para correr atrás do prejuízo. Então, é uma excelente oportunidade, você conseguindo ir para a segunda fase, o jogo está aberto, você vai conseguir brigar com muita gente. Eu, quando fui aprovado para auditor da Receita Federal, ganhei quase 100 posições da primeira para a segunda fase, porque eu mandei muito bem, obrigado, por isso que fui aprovado. Mentira, porque eu escrevia muito bem, e vou gravar depois um vídeo aqui para o canal também, falando sobre a discursiva de auditor da Receita Federal, vale a pena você assistir depois.
mas a discursiva pode mudar tudo, então foca em passar e ir para a segunda fase de qualquer maneira que o jogo pode virar. Beleza? Vamos tratar aqui de uma análise de acordo com a lista como está no edital. E vamos dar uma situada geral primeiro. Matérias. Estão todas listadas aqui, eu não vou ler uma por uma agora apresentando não, mas eu queria chamar a atenção porque algumas eu pintei de vermelho. O que é isso aqui? Duas matérias que estão grudadas no edital, constitucional e direitos humanos, civil e empresarial também vieram como uma só. Então, constitucional e direitos humanos, para fins de edital, é uma matéria só. Beleza? A mesma coisa com civil e empresarial, é uma matéria só. Então, você tem que acertar alguma questão de civil ou de empresarial para ter um mínimo nisso aí, para não zerar. Beleza? Administrativo e legislação específica eu deixei juntos ali, porque são a legislação específica e a legislação específica administrativa, de direito administrativo estadual praticamente, e são 4 aulas e tal, mas enfim, deixei grudado dessa forma mesmo. Mas é assim que foi apresentado. Aqui em cima a gente tem a P1 e aqui embaixo a gente tem a P2. Tá? Tudo fora de ordem, aqui a gente não consegue visualizar direito, foi por isso que eu transformei em umas planilhazinhas, umas tabelas mais interessantes, e a gente vai entender agora. A primeira coisa é pontuação. Ordenei as matérias por pontuação. Tá? A primeira coisa que você vai notar é que direito tributário vale 24 pontos, e direito tributário 2 vale 24 pontos. O 2 é diferente do 1. O 1 é o direito tributário mais comum, normal, o 2 é basicamente legislação complementar, não que seja anormal, né, mas ele é todo de legislação complementar. São 5 leis, você vai ter que saber todas desesperadamente, vai ter que usar técnicas avançadas de memorização, flashcards, cadernos de erros, vai ter que dormir e acordar sabendo tudo disso aí para poder mandar muito bem nessa matéria. Direito tributário 1 tem uma importância bem menor. Triste, né? Estranho, mas faz parte, a gente joga de acordo com as regras do jogo. A auditoria contábil é a segunda matéria mais importante, não é totalmente a auditoria normal que a gente costuma ver, assim, apesar de estar sendo uma tendência na área fiscal, aquela auditoria mais privada, aquela coisa mais básica, tem umas coisinhas a mais aqui mais interessantes, nada que seja impossível. A legislação tributária estadual é aquela matéria que só vai servir para esse concurso, mas esse é o concurso da sua vida, é a hora de entrar de cabeça nele. Nem que, faltando 5 meses para a prova, como é agora, você entre num ritmo mais devagar, vai vendo essa matéria aos poucos, tendo uma noção geral para depois entrar de cabeça. Esse é o mínimo. Mas acho muito difícil você ir para essa prova sem ter uma dedicação muito forte para essa matéria, especialmente porque ela não é pequena. A legislação é extensa, para você ter ideia. O número de aulas, né, que vocês estão vendo aqui, já devem estar se perguntando de onde ele tirou isso. Eu pego esse número de aulas de um mesmo cursinho online. Eu olho quantas aulas cada matéria tem. Presta atenção, cada cursinho organiza as informações de um jeito, mas o mais importante aqui é a relação entre os tamanhos. Essa matéria é maior do que aquela. Não importa se esse cursinho aqui tem 20 aulas e o seu tem 80. O seu que tem 80 não tem 4 vezes mais conteúdo. Os assuntos foram divididos em 4 vezes mais conteúdos, mais tópicos, mais aulas, entendeu? Resumindo, o importante é a relação, é o relativo entre as matérias. Então, se você pensar, a maior matéria, de acordo com esse cursinho, é raciocínio lógico matemático com 31 aulas. O que faz legislação tributária municipal ter 20. O professor pode ter exagerado? Pode, mas não dá para desprezar o tamanho, é uma matéria grande. Vale muitos pontos, é uma matéria muito grande. Você tem que pegar essa matéria desde agora. Não vejo como você estudar para CEF Minas, deixando essa matéria para um segundo momento, sinceramente. Em seguida, matérias valendo 12 pontos, direito administrativo, contabilidade avançada, contabilidade de custos e estatística. 12 pontinhos cada uma, administrativo você já estuda há muito tempo, contabilidade avançada, se você vinha estudando, por exemplo, para a Receita Federal, você já viu. Contabilidade de custos, matéria comum da área fiscal, não cai na Receita Federal, mas cai muito nos fiscos estaduais e municipais. E a famigerada estatística. Estatística vai requerer um mínimo. Lembra disso aqui? Ela é uma matéria sozinha nessa organização do edital. Você vai ter que fazer o mínimo em estatística, você vai ter que acertar pelo menos uma. Aprende a parte mais fácil.
encara pelo menos a estatística descritiva, faz uma base, mira aqui em acertar pelo menos metade das questões, garante um pouquinho, mas entenda, você vai ter que aprender essa matéria porque ela está no rol de matérias que podem ser cobradas na discursiva. Não adianta você ignorar essa matéria agora e deixar para aprender depois. Você vai ter que aprender, deixar para lá, né? Não vai dar para deixar para lá, você vai ter que aprender essa matéria. Então, já começa a encarar. Nem que sejam os assuntos cobrados com mais frequência, aquilo que é mais simples, mas pega e começa a encarar a estatística. Direito tributário, você já está cansado de ver, matéria super comum, obrigatória na área fiscal, claro. E contabilidade geral, assim como direito tributário, vai dando 10 pontinhos. Essas são as maiores matérias em termos de pontuação. Todas elas, tirando estatística, têm que ser amplamente dominadas para essa prova objetiva. Eu adicionei mais duas aqui, que são português e raciocínio lógico, mais três, desculpa, e direito constitucional, porque são três matérias que você já estuda, você vai refinar o seu conhecimento, você vai treinar questões, vai se dedicar mais aos assuntos mais difíceis para você agora, vai se dedicar, vai garantir que você aprendeu os assuntos cobrados com mais frequência para não perder ponto que está todo mundo ganhando, aquela coisa toda. E para chamar a atenção do seguinte, essas matérias de verde respondem por 86% dos pontos da prova objetiva. Não dá para ficar mais ou menos em nenhuma dessas matérias. Você pode ficar mais ou menos em todas as outras aqui praticamente. Não todas ao mesmo tempo, né? Mas qualquer uma dessas aqui de baixo você pode ficar mais ou menos. Mas as de cima não. Acho muito difícil que você tenha alguma chance real se você ficar escorregando demais nas matérias que estão aqui em verde. Elas valem mais pontos. Eu não acredito, sendo uma prova desse nível, sendo uma prova elaborada pela FGV, que a gente vai ter a galera lá sendo aprovada com 90%, 91%, 89% de acerto. Não acho que vai ser o caso. A gente viu o TCU, uma prova de altíssimo nível, teve gente com 60 e poucos por cento, indo para a segunda fase. Então a nota vai ser um pouco mais baixa, até pelo grau de dificuldade e pela quantidade de vagas também. E se você pensar em correção para a segunda fase, a gente vai ter uma nota ainda mais baixa. Mesmo assim, você não pode vacilar nessas matérias. E quanto mais matérias você conseguir cobrir, melhor. Eu sei que eu estou dizendo óbvio, mas existe uma diferença entre bater o edital, ler a matéria e estar bem nela. Você tem que estar monitorando o seu percentual de acerto em cada matéria para ter uma visão mais apurada disso aí. Preferencialmente também o seu percentual de acerto em cada assunto de cada matéria, para você poder se dedicar dessa forma também, ok? Voltando à análise do tamanho de cada matéria, que a gente está falando aqui a gente está falando de pontuação por enquanto, né? Vamos falar de tamanho no próximo slide, vamos lá. Quantidade de aulas. Aqui as matérias estão organizadas em quantidade de aulas desse cursinho. Você pode ver que metade das matérias estão pintadas de vermelho, respondem por 72% dos pontos. Desculpa, 72% das aulas. Ok? Então metade das matérias responde por 72% das aulas. O conteúdo está concentrado nessas aqui, as de baixo são razoavelmente menores. Pura e simplesmente. Então você tem desde matérias muito importantes como auditoria contábil, legislação tributária do Estado de Minas, contabilidade avançada, direito administrativo, estatística, até matérias que são grandes e valem poucos pontos, como raciocínio lógico matemático, direito constitucional, coisinhas ali que não são tão interessantes assim no seu custo-benefício, tá? Mas as matérias de baixo são menores, especialmente essas aqui, e você tem um custo-benefício interessante para matérias menores dessa forma. Direitos humanos, sinceramente, tem 2 aulas, vale a pena estudar. Economia, vamos falar de economia, que a gente não falou de economia até agora? 4 aulinhas só, ela vale poucos pontos, mas vale a pena. Ela é uma matéria que vale a pena porque não está difícil, não é aquela economia super puxada de editais anteriores de área fiscal, com microeconomia, macroeconomia, coisa difícil de entender. Está um edital bem mais enxuto, como está aqui, 4 aulas só, e bem mais tranquilo de aprender. E agora que a gente falou de economia, eu me lembrei de uma coisa, que economia, e matemática financeira estão juntinhas aqui.
E eu acho que essa é a última dupla que está juntinha, porque faltou pintar essa galerinha aqui de vermelho. E falar dessa pontuação em vermelho. Isso aqui é o que eu acho que a gente vai ter de divisão de questões. Pô, Diogo, você está fazendo vídeo todo fora de ordem? Tô fazendo fora de ordem. Estou gravando domingo à tarde, está fora de ordem. Se você está assistindo direto, parabéns, você está pegando todas as informações. Quem ficou pulando, boiou. De propósito. Então, direito constitucional e direito dos humanos, pela diferença de tamanho e de importância, eu chuto uma distribuição mais ou menos assim. Eu não vejo nem por que ser 6-2, com direitos humanos tendo 2 aulas só. Civil e empresarial, não vejo motivo para achar que uma vai ter mais do que a outra. Tipo 6-4, 7-3, muito menos. E até porque direito penal tem 6, né? Então não tem por que civil e empresarial, que costumam ter a mesma importância de penal, estarem muito fora disso aí. Ok? E economia e matemática financeira divide na metade também, mas matemática financeira pode vir ali, quem sabe, num 5-3, alguma coisa assim, no máximo isso, porque matemática financeira tem um conteúdo programático um pouco maior, a gente está vendo aqui 7 aulas, etc e tal, mas eu chutei aqui um 4-4 também. Voltando à programação normal. Falávamos de economia, vale a pena. O direito tributário 2, pelo amor de Deus, vale a pena demais, né? 24 pontos e só 6 aulas, você vai dormir e acordar com esse conteúdo sabendo. E as outras matérias que também são pequenas e vale a pena pegar, como matemática financeira, especialmente contabilidade de custos, por conta do custo-benefício dela, só 7 aulas para 12 pontos. E aqui é uma galerinha mais ou menos. Aqui você tem matérias que tem poucos pontos e médias aulas. Já não são um custo-benefício tão interessante assim. Você não vai abandonar essas matérias, mas na hora que você olhar para o seu planejamento e falar, putz, e agora? Não vai dar para ver tudo, não vai dar para revisar tudo. Eu estou mal em todas as matérias, preciso melhorar em algumas. Aí você já sabe, matérias maiores e que valem menos pontos não vão ter tanta atenção quanto matérias menores ou matérias que simplesmente valem mais pontos. Você vai ter que levar isso em consideração, vai ter que usar essa estratégia. Para os meus alunos do coaching, eu faço esse planejamento. Eu já faço essa análise, já entrego o ciclo de estudos para eles, pronto, mesmo pós-edital, surgindo durante o coaching, aquela coisa toda, eu faço, ajudo, estamos juntos, a gente faz isso. No acelerador de estudos, que é o meu programa, que é a minha turma que eu abro de tempos em tempos, cujo link está na descrição, tanto o coaching quanto o acelerador de estudos, você encontra o link na descrição. Você vai ter essa aula aqui disponível lá dentro, mas também a minha aula ensinando a fazer o ciclo de estudos pós-edital. Sim, com a minha planilha geradora de ciclo. É uma aula desse jeito aqui, mas com a minha planilha do Excel e que eu te ensino a preencher conforme as minhas indicações e você sai dessa aula com seu ciclo de estudos pronto. Isso, de verdade. Neste momento, no dia 3 de julho, matrículas estão fechadas tanto para o coaching quanto para o acelerador. Entra na lista de espera. Na semana que vem, daqui a uns 8 dias, a gente vai abrir matrículas para o acelerador de estudos. Beleza? Ah, Diogo, mas eu quero coaching. Quem entra para o acelerador reverte o que pagou no acelerador como desconto no coaching. Então, na dúvida, entra para o acelerador e vamos dominar isso aqui juntos também. Ok? Feito o merchandising, próximo slide. Essa aqui é a tabelona de custo-benefício, que a gente ficou conversando, mas aqui a gente tem tudo listado matéria a matéria. Então, deixei em azul matérias que são ultra importantes e valiosas, em termos de custo-benefício, né, claro, matérias celestiais, direito tributário 2, contabilidade de custos e auditoria contábil, veja que maravilha, de pontos por aula. O que é pontos por aula, Diogo? Não entendi nada. É a quantidade de pontos que essa matéria vale e a quantidade de aulas que você precisa ler. Então, a relação entre o tamanho dela e o valor dela, né, quantos pontos ela vale. Pontos divididos por aula, basicamente isso. A gente tem um galerão interessante, seria uma quantidade aqui intermediária, uma relação boa de pontos por aula. Claro, algumas matérias muito grandes que já te deixam meio assim, putz, é muito ponto, mas será que vai valer a pena? Pô, Diogo, não vi nada de contabilidade avançada até hoje, mal estou terminando contabilidade geral.
veja que contabilidade avançada, por mais que seja importante, já não tem um custo-benefício tão interessante assim. Então é uma coisa que você vai levar em consideração também. E claro, se você não tem uma boa base em contabilidade geral, você vai ter dificuldade para aprender contabilidade avançada, porque você precisa da base em contabilidade geral. Tá? Mas é interessante analisar esse custo-benefício também. A partir do momento que você pega esse grupinho, você vê, putz, tem muita aula, já é um pouco mais complicado. Não vai ser o caso de direito administrativo e direito tributário, porque você é obrigado a saber essas matérias para poder falar, eu estudo para a área fiscal. Se você não souber, você não pode nem contar para ninguém que você estuda para a área fiscal, não, fica quietinho. E no grupão de baixo, a gente tem as matérias de pior custo-benefício. Pô, Diogo, por que aqui é 0,7, aqui é 0,6 e você resolve dividir para lá de verde, para cá de amarelo? Primeiro porque a tabela é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Em seguida, porque perceba, são matérias de pontuação muito baixa. Então aqui a gente tinha altas pontuações, tirando direito penal que está escondido ali, mas tem uma boa relação. E aqui embaixo não, aqui embaixo são matérias de pontuação baixa. Então assim, elas têm um custo-benefício ruim e elas valem poucos pontos. Já são matérias para você olhar meio de lado. Lembra que a gente falou de empresarial que não estava muito interessante, de civil que não estava muito interessante, constitucional está muito grande, é sempre muito grande, né? Tem pouco peso aqui, se você não tiver muito bom em constitucional, você não vai ficar quebrando a cabeça desesperadamente. E contabilidade geral é aquela coisa, né? Vamos falar de contabilidade geral aqui, de uma forma agora espontânea, depois de 20 e poucos minutos de vídeo. Presta atenção, contabilidade geral tem um custo-benefício ruim. E contabilidade geral é uma matéria difícil. Ponto. Ela vale 10 pontos aqui, o que não é espetacular, está longe de ser espetacular. E ela tem 25 aulas e ela é difícil. É uma das matérias mais difíceis que tem para você aprender. Junto com estatística, a contabilidade geral é uma das que dá mais chororô dentre os alunos. Do coaching e do acelerador. Merchandise e link na descrição. Só que qual é o problema? Você pensa assim, pô, Diogo, então chegou a minha vez de deixar a contabilidade geral de lado, eu acabei de cair na área fiscal, eu estava estudando para sei lá o que, mas eu moro em Belo Horizonte, resolvi fazer essa prova, vou largar a contabilidade geral. Não, não é bem assim. Por quê? Porque a gente tem contabilidade avançada, que depende da contabilidade geral, e a gente tem contabilidade de custos, que vai ser difícil você aprender também sem contabilidade geral, e a gente tem auditoria contábil que vai requerer também alguns conhecimentos de contabilidade geral. É pior do que você imaginava, você vai ter que aprender contabilidade geral. Se você não estiver bem nessa matéria, ela é uma das candidatas a ter uma carga horária alta no seu ciclo agora, para você fazer uma base razoável nela, antes de, quem sabe, aprender algumas dessas outras que eu citei. Então você que é turista, caiu de paraquedas na área fiscal, se liga na contabilidade geral. Vai ter que aprender, não tem para onde fugir. Tá? De toda forma, é um edital muito grande, muitas matérias extensas. O ideal, claro, é você aprender tudo de todas, ficar maravilhosamente bem em todas as matérias para buscar essa aprovação. Não tem atalhos, mas a gente tem estratégias. Como eu falei, leva em consideração o tamanho da matéria para decidir se você vai gastar mais tempo ou menos tempo com ela. Leva em consideração quantos pontos ela vale, beleza? Se é uma matéria super importante ou não. Fica de olho no mínimo. Se é uma matéria sozinha, como estatística, você não pode soltar o balde. Mas se for economia e matemática financeira, talvez você possa deixar de estudar uma das duas. Empresarial e civil, com certeza você vai deixar de estudar uma das duas. Vai ter que levar essa estratégia em consideração, tá? Especialmente na hora de montar o seu planejamento. O planejamento é muito importante porque ele é basicamente o que você pode controlar agora. O que você pode controlar agora é uma cosita chamada carga horária. Quanto tempo você dedica para cada matéria? É a sua principal ferramenta. Tem que levar isso em consideração. E claro, entrando numa análise mais avançada, e isso eu entrego para os meus alunos do coaching e do acelerador, você tem também diferentes assuntos dentro de cada matéria. Alguns assuntos são cobrados com mais frequência na área fiscal, pela FGV, etc. e tal, e alguns assuntos são mais difíceis normalmente. Então você tem que estar bem nesses assuntos.
esses que vão fazer a diferença e esses que são cobrados com mais frequência. Dentro da minha comunidade, só de alunos, eu entrego também análise estatística de todas as matérias, mostrando para cada matéria todos os assuntos e o grau de incidência de cada assunto. Além disso aqui, a gente dá uma refinada, dizendo também para cada um desses assuntos aqui quanto que você vai se dedicar quando essa matéria estiver finalizada. Para essa matéria aqui vai ser uma carga horária, para esses assuntos aqui, mais atenção, para esses outros assuntos, menos atenção. E como que você dá mais atenção e menos atenção? Tudo isso eu ensino para os meus alunos, ok? Mas uma coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui é, esses assuntos pintados de laranja, somados, eles respondem por 80%, ok? Se você somar isso aqui de laranja, vai dar 80%. Perceba que menos de 1/3 dos assuntos de direito constitucional respondem por 80% dos assuntos cobrados normalmente em direito constitucional pela FGV. Ok? Isso é para você ter ideia da diferença entre um assunto ou outro. Desconsidere a última linha. Beleza? Leva isso em consideração também. É isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você gostou dessa análise, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal e se você quiser vir ser meu aluno, será muito bem-vindo. Matrículas dia 11 de julho de 2022, enquanto eu gravo esse vídeo. E se tiver fechada no momento que você entrar, entra para a lista de espera que eu te aviso por e-mail antes de abrir as matrículas para você entrar também. Vai ser um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Beleza? É isso aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.